Olá, estamos falando hoje diretamente da incubadora da Unisul em Tubarão. Nosso entrevistado é o professor Tadeu Carara, ele que é professor de eletrônica embarcada e o nosso assunto é terapia quântica. O professor Tadeu Carara ele desenvolveu um equipamento e ele vai nos explicar melhor como funciona, na verdade, este equipamento. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, parabéns primeiro por este projeto. Obrigado. Quando se fala hoje em terapia, a terapia quântica ela é ligada direto à terapia holística. Mas a terapia holística você tem que se concentrar, depende de uma concentração da pessoa, aqueles aromas, as músicas e os ritmos. E o que nós desenvolvemos, ele tem ação física, ele tem essa capacidade de a pessoa querer ou não ser beneficiada pelos campos magnéticos, independente da vontade dela ou não. Claro, existe o princípio dela querer sentar, fazer e tal. Porque o que vem acontecendo hoje no nosso planeta, nós estamos com muitas descargas solares e as pessoas estão sofrendo várias influências nesse período de transição. E essas influências têm levado pessoas a fatos extremos, muita desorientação, muito estresse, muita ansiedade. E segundo o Dr. Roberto, o psicanalista do Dr. Luiz Roberto, ele está chamando que o ser humano está virando um ser letal em função das descargas eletromagnéticas. Aí, como a minha área sobre magnetismo, isso eu já venho estudando há muitos anos, e tive uma experiência extraordinária, coisa de uns 15 anos, eu resolvi pôr isso aqui em prática, quando ele me disse que as pessoas estão ficando energizadas, desequilibradas, estudando a anatomia humana, descobri que nós temos uma quantidade de energia corrente contínua muito alta no nosso organismo. E por que não? Eu deduzi que ele poderia criar pontos estáticos. Aí acabei descobrindo que nós temos no nosso organismo as chamadas vesículas. Vesículas, e essas vesículas têm pontos químicos e pontos elétricos. E aí ocorre no processo o efeito quântico. Mas o que acontece? Quando as pessoas estão, que eu chamo magnetizadas, segundo o Dr. Luiz Roberto, elas estão magnetizadas, aí nós temos uma energia estática em torno dessas substâncias naturais dos nossos organismos que não conseguem interagir. Aí, como essas minhas experiências na eletrônica embarcada, que eu precisava desmagnetizar os componentes para que eles não funcionavam. Você ia lá conferir, fazia toda a parametrização, tudo perfeito, só não funcionava. Aí foi aonde que eu vi que havia campos magnéticos. Eu fiz um desmagnetizador. Aí com o Dr. Luiz Roberto, o vídeo dele foi extraordinário, a pessoa, uma cultura fantástica. Aí eu resolvi usar essa mesma experiência que eu fazia na parte mecânica, aplicar no ser humano para ver se havia essa conotação do nosso corpo estar magnetizado. Aí por minha, como é que se diz, para minha satisfação, realmente eu encontrei isso. Nós estamos magnetizados. Então o que eu penso, o que uma descarga solar pode provocar no nosso organismo? Segundo psicanalistas, especialistas de áreas, eles dizem que o próprio Sol, com muita energia, ele estimula no nosso organismo a produzir o chamado cortisol. Quem é o cortisol? O cortisol é uma toxina para o nosso cérebro, que nos leva à depressão, que nos leva ao estresse e também à agressividade. E aí o que esse equipamento faz? A partir do momento que você estabiliza essa energia, você tira esses campos negativos, essas cargas através do portal eletromagnético, aí você produz o quê? Serotonina. Quem é a serotonina? Serotonina é o neurotransmissor, é o hormônio da alegria, do prazer, da satisfação. Então isso nos tem levado assim, excelentes resultados. Um parênteses, professor, leva ao estresse, à depressão, que são doenças que desencadeiam a parte física também, que desencadeiam outras doenças físicas no ser humano. Isso, exatamente. Então esse equipamento ele atua de várias formas, então. Como ele age no hipotálamo do cérebro, no centro do cérebro, então ele atinge todo o nosso organismo. Muitas vezes você faz essa aplicação, você tem uma pequena dor, um início de uma fibromialgia, aí você tem lá uma tendinite, algum ler, ele já começa a trabalhar e melhorar esta condição. Que não é só com tratamento, existe um tratamento com outros equipamentos, nesses casos mais complicados, como fibromialgia e tal. Mas o êxito tem nos surpreendido. Nós podemos ver aqui um equipamento, mas tem vários tamanhos e vários tipos. Vai de acordo com a função a qual o senhor quer que ele exerça sobre o ser humano? Não, dependendo do diagnóstico da pessoa, todas as nossas doenças, eles geram uma frequência. Perfeito. Então, cada equipamento desse, ele atua numa frequência.
Então, esta frequência daí provoca uma ação chamada ação corretiva. Então, Certo. ele vai corrigir. Então, a pessoa com depressão, ansiedade, né, ele precisa o quê? Serotonina. A pessoa com depressão, ele precisa a serotonina mais a testosterona, que precisa de energia. Né? Então, aí existe daí essa diferença dessas calibragens e os equipamentos vão se adequando mais ou menos de acordo com o estado físico, psíquico da pessoa, e a gente vai ajustando esse equipamento, usando o equipamento com aquela característica de ter a frequência de tantos hertz, enfim, e ali a coisa anda. Nós estamos aqui também com o Luciano Sávio, ele que é professor de Ciências da Computação da Unisul, e ele tem experimentado aí os equipamentos do professor Tadeu Carara. Luciano, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas diz pra gente, por que te submetesse a começar a experimentar os equipamentos, né? Por quais motivos e como tem sido? Bom, primeiramente, toda essa questão de energia, de interação eletromagnética, sempre me chamou muita atenção, né? Sempre me interessei. E ouvindo a proposta do Tadeu, né, eu que sou consultor aqui da incubadora, eu me interessei pelo assunto, né, e eu tenho tido com frequência problemas com ansiedade, né, falta de energia, né, por exemplo, tinha dias que eu não fazia muita coisa, chegava no final do dia eu estava cansado, esgotado, né, as minhas energias se esvaíam. Né? Certo. E foi onde o Tadeu me propôs, então, eu fazer uma experiência, né, com o experimento dele. Né? E, para minha surpresa, apesar de ser um pouco cético quanto a isso, mas a minha energia hoje se mantém, né? Eu acordo bem e vou dormir bem, né? Sempre disposto. Há quanto tempo no experimento? Fazem de 4 para 5 meses. 4 a 5 meses que vem estou utilizando esse recurso. Isso. Mas eu já senti as mudanças a partir da terceira sessão. Já. Nossa! Eu já comecei a perceber que a minha energia ela se multiplicava, por assim dizer. Não é algo então a longo prazo. Não. É uma coisa mais rápida. No meu caso, foi a curtíssimo prazo. Até me causou um certo espanto, assim. Né? E eu também, como toda pessoa da área de exatas, eu tenho problema com ansiedade. Né? E esse tratamento regulou a minha ansiedade. Tá? Porque a própria ansiedade era algo que consumia muito a minha energia. Com certeza. Eu ficava ansioso, muito ligado e tal. Chegava um ponto do dia que eu estava... A ansiedade acaba com a gente. Eu faço tratamento há algum tempo já com ansiedade e tal. Consegui reduzir a medicação que eu estava tomando. Reduziu a medicação depois de começar a usar os equipamentos? Já consegui reduzir. Que maravilha! Então, assim, é óbvio, né? Tudo é um conjunto. Né? Hoje eu tenho boas práticas diárias, eu pratico exercício físico regularmente, né? Então, eu diria assim, não é uma coisa que vai te tratar o todo. Né? Então você tem que aliar a outras práticas também. Conjunto de vários aspectos, Mas, né, com professor? certeza, esse tratamento me facilitou e muito. Aí eu percebi mudanças assim, significativas no meu organismo. A gente não vai poder fazer a demonstração do processo todo, porque não é rápido, né? A partir do momento que a pessoa chega para receber a aplicação. Mas a gente pode fazer uma pequena demonstração, professor Tadeu? Pode. Pode deixar que eu seguro aqui. Porque todo o processo... Até para os nossos internautas entenderem, né, como funciona na prática. Porque o processo inicia pela simulação de você tentar harmonizar a tua energia. Você tem que interagir a tua energia com o campo magnético, colocando as mãos ali assim, ó, coloca 2 vezes, ó lá, 1, 2, 3, né? Numa polaridade. Agora, não sei se ela está em norte ou está em sul. Aí eu vou lá e mudo se ela foi no norte, então agora com certeza ela está no sul. Se repete o processo. Né? Aí ele faz essas 2 inserções. O que ele está fazendo com isso? Ele está absorvendo energia, e agora daí, a partir dele ter absorvido daí essa energia, aí ele mantém na órbita do campo eletromagnético
ele começa o processo de dissipação das energias em excesso, procurando equilibrar. E o interessante, como o nosso organismo, nós somos elétricos, né? Então agora o que começa o quê? Ele induz todo o processo, e como ele reage exatamente, os campos magnéticos já interagem, também encontraram no céu. Agora que tudo isso aqui está correndo dentro do organismo dele, desencadeando a todos os neurotransmissores. As pessoas com problema de uma artrite já começam a sentir uma formigaçãozinha interna, mas aqui não está sentindo absolutamente nada. Você, para saber que isso aqui está energizado só usando uma bússola. Se você inverter, você não sente absolutamente nada, que são frequências baixas. Porque o grande problema das descargas solares é que nós estamos recebendo essas descargas em torno de 40, 60, 80 Hz, gama, que são justamente potências que nos neutraliza a nossa ação, que nos deixa a zero. Né? E aí o que ele faz? Então a gente tenta trazer o padrão mais baixo possível, que nós temos um padrão Schumann, 7,83 Hz. Então, por exemplo, esse aqui o padrão desse aqui é de 532 Hz de instabilidade de energia, que é justamente o estilo da serotonina. Então ele está correndo todo ali. Aí ele passa por frequência da serotonina, aí depois ele também passa nessas substâncias que tiram a dor, que seria a parará. Deixa eu já acho. Não. Enfim, ele ativa também o neurotransmissor responsável em controlar a dor. Então, de todos esses fatores, você passa. Ainda hoje à tarde, o Marcelo, que é o vizinho aqui, que ele também era para estar aqui, mas questão de espaço, ele com uma enxaqueca, ele disse, rapaz, você não tem nenhum remédio para dor de cabeça? Eu disse, eu tenho um grande remédio para dor de cabeça. Então, dor de cabeça, tendinite, artrite, artrose, ouvi dizer até que cólica menstrual, mal de Alzheimer, Parkinson. Isso, como é que se diz? Tivemos já êxito com o mal de Parkinson, tivemos com Alzheimer, mas ele é um pouco mais meticuloso, ele precisa, eu não teria esse tempo para ficar fazendo vários tratamentos, porque temos até um foguetório de fundo aqui, só não sei se é por causa da demonstração dos equipamentos, gente. Foi contratado pelo Tadeu. Foi o Tadeu que contratou esse foguetório para na hora da gravação, sabe? Então, realmente ele eu particularmente, assim, eu fico um pouco preocupado que teve tratamentos que eu fiz de pessoas com problemas seríssimos, lá com artrite, artrose, com tendinite no mesmo espaço, pessoas que eu fiz o tratamento de uma pessoa que ele era até que ele queria dar o depoimento, né? Mas não seria o caso dele ali. Que quando depois do tratamento que ele fez, 15 dias sem dormir, ele primeiro ficou um pouco séptico, né? Que ele foi indicado por uma pessoa que já tinha sido tratada, o meu amigo Éder, né? Que também ele tratou do LER e ficou muito bem. E aí essa pessoa, quando ela olhou para mim, que eu disse, pronto, levamos uma hora, porque estamos fazendo todos os procedimentos, ele correu uma lágrima no olho dele. E esta lágrima me convenceu a continuar o trabalho, que eu levava os dois, isso aqui na época era como trabalho de pesquisa, está fazendo um ano, 2 meses. Eu estava só na pesquisa, mas a minha atividade era na eletrônica embarcada. Aí desisti aquele porque a gratidão das pessoas pelo benefício que recebem me convenceu eu abandonar aquilo que eu fazia e continuar. E investir nesse projeto. A pergunta que não quer calar, quanto tempo dura, aliás tem duas, quanto tempo dura uma aplicação em uma pessoa? Isso depende do diagnóstico. Mas ele varia de 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutos. Tá, e a periodicidade, da quantidade de vezes em que a pessoa deve receber a aplicação também varia de acordo com o diagnóstico? Não, de acordo com o estado dela. Você vai fazendo um acompanhamento. Isso. Porque o professor Luciano, ele começou fazendo semanalmente, uma vez por semana. Perfeito. Aí nós fomos espaçando, 2 vezes por semana. Depois foi a 3 vezes por semana. Agora já está indo para um mês. Como ele disse, ele já pegou agora uma cadeira cativa, eu disse, todo mês eu vou fazer uma. Né? Porque ficou o bem-estar, né? Ele não disse isso para me agradar, não, porque ele não há necessidade. Não precisa, né, professor? Bem grandinho. Então que ele se sentiu tão bem com o tratamento que ele quer manter isso uma vez por mês. Mas não que seja a doença em si, mas pelo próprio momento que nós estamos vivendo, das descargas eletromagnéticas, os espaços, como ele não anda descalço, não vai à praia, não dissipa as suas energias, os seus excessos, né? Os campos que hoje nós estamos sujeitos a muitos campos de energia.
Né? Então, aí é que vem que isso aqui também ele pode ser usado, né, com as parcerias, quem usa as terapias holísticas. Porque a pessoa que ela fazendo um reiki precisa da concentração da pessoa. E esse aqui não depende da concentração. Isso aqui, em paralelo com o reiki, é extraordinário. Para a gente finalizar, as pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando: onde encontro o Tadeu? Isso. Eu tenho esse tipo de problema. Como faço para encontrar esse homem? Isso. Vai me achar na incubadora da Unisul, na sala 3, no segundo andar do shopping. Aí o telefone, não sei se está em algum lugar aí. Não tem problema, a gente coloca o telefone no texto de abertura desse vídeo. Também no segundo andar do shopping, quem vem para o elevador atrás dos restaurantes, sobe aquele elevador e já vai achar o hall e é fácil localizar. Aí como ela vai deixar disponibilizar o WhatsApp, ele acaba conseguindo entrar em contato com a gente. Perfeito, perfeito. Olha, eu tive o prazer de conversar com o professor de eletrônica e marcada, Tadeu Carara, tá? Ele que desenvolveu este equipamento aí, terapia quântica, gente. Vale a pena constatar. E com o professor de ciências da computação da Unisul, o Luciano Sávio, que experimentou aí, teve excelentes melhoras a partir disso. Fez questão de apresentar o testemunho. E fez questão de dar o seu depoimento, o seu testemunho sobre os benefícios do equipamento. Professor, sucesso. Obrigado. Sucesso neste projeto, porque a gente sabe o quanto o senhor se dedica e dá o seu suor no dia a dia para isso. Tá? Precisa, né? E Luciano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para dar esse testemunho e continue assim, né? Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou colaborar com o senhor Tadeu, porque realmente o que ele desenvolveu aqui está me ajudando muito. Maravilha. Obrigado. Maravilha. A confiança. Tá? Bom, nós falamos diretamente da incubadora da Unisul em Tubarão. Nos despedimos por aqui e até a Uma próxima. empresa startup. Esquecemos de startup, não é? Que hoje de manhã foi de startup.